Olá, eu sou o Pedro Maratá, coach e terapeuta, e eu neste vídeo queria falar um pouquinho sobre autoconhecimento e os meus entendimentos para essa ferramenta que é tão importante, que depois pode agregar outras ferramentas dentro desse chapéu de chuva que guarda realmente várias terapias e vários entendimentos da vida que nos levam realmente a trabalhar com esse conjunto chamado autoconhecimento. E pela minha experiência e por aquilo que eu já vivi em vários países do mundo, inclusive na Índia, onde vivi durante um ano, e por vários países que eu passei na Europa, desde Portugal, Espanha, Holanda, Itália, Eslovénia, vivi muitos anos na Alemanha. Para quem não sabe, eu sou meio alemão, a minha mãe é alemã, o meu pai é português, então eu nasci em Portugal, mas sempre tive passaporte alemão, 2 passaportes, 2 nacionalidades, e isso fez-me realmente compreender desde uma altura muito específica da minha vida, quando eu tinha 15 anos, quando os meus pais se divorciaram, que eu comecei realmente a perguntar-me, não é? O que é esta separação? O que é que representa? O que é que representa na minha vida? E mais do que isso, como é que eu lido com essa situação? E quem é que eu sou no meio disso tudo, não é? Porque eu tinha um hábito familiar que mudou completamente, a constelação familiar na minha casa mudou completamente. Eu comecei a viver com o meu pai, tive durante 5 anos a viver com ele e aprendi muito, aprendi valiosas questões de vida, valiosas maneiras, inclusive, de trabalhar com a inteligência emocional. Foi aí que eu comecei a desenvolver essas aptidões e essa vontade de trabalhar com a inteligência emocional, gerenciamento emocional, que eu gosto mais de chamar. E eu comecei realmente a começar a perguntar, não é? O que é isso de autoconhecimento? O que é que eu estou aqui a fazer? Porquê é que isto me aconteceu? Qual é que é o meu papel no meio disto tudo? E qual é que é a razão pela qual não só a vida me está a apresentar isto, mas o que é que eu estou a apresentar para a vida para poder receber uma coisa dessas e para poder trabalhar com isto de uma forma mais consciente. E foi a partir daí que já uns anos depois, mais ou menos quando eu tinha 17, que comecei a ler livros de espiritualidade, livros de Paulo Coelho, que é bem conhecido aqui no Brasil, não é? Conheci também lá em Portugal, Paramahansa Yogananda, que também era muito conhecido, que escreveu a autobiografia de um yogi, que foi assim um livro que me abriu assim a mente para conhecimentos que eu nem fazia a ideia que existiam. E outros livros de outros autores, mas houve um autor realmente que fez uma virada de chave muito grande, que era o Osho. E eu com o Osho aprendi tanto que depois comecei a aprender na prática, passado uns anos, depois dos 17 anos, mais ou menos quando tinha 20, 24, perdão, 22, 21, 20, 21, e que me fez inclusive querer viver na Índia durante um ano, no qual eu fiz em 2013 e 2004. E isso realmente fez-me sentir que havia um potencial muito grande para eu me conhecer a mim próprio e que, se eu não fizesse esse movimento internamente, eu nunca conseguiria chegar através do externo. Então, foi a razão pela qual eu comecei realmente, já na faculdade, eu estava a cursar Engenharia Civil, já na faculdade, no 3º ano, eu comecei a praticar meditações de Osho na prática, no ano 2000. E no ano 2001, comecei a perceber que, para além da meditação, para além da espiritualidade na prática, a nível de livros e a nível de retiros e também a nível de certas práticas que se podem fazer em casa ou mesmo com um grupo, eu percebi que havia essa palavra chamada sonho, que me estava a ser apresentada em 2001, quando comecei a trabalhar com o mestre espiritual Tony Samara, em Portugal, e que depois trabalhei com ele durante 13 anos lá na Europa, antes de vir para o Brasil, inclusive. E foi aí que eu comecei a perceber que existe realmente, para além daquilo que nós vemos, um mundo não manifesto. E um mundo não manifesto, não só em vários níveis, muitas vezes que não são visíveis, mas também existe um mundo manifesto que é visível, mas não pelos olhos. E isso tudo se poderia experienciar através dos sonhos. Não só os sonhos que temos à noite, mas também os sonhos que temos quando estamos acordados, como por exemplo, manifestar um sonho que nós temos desde criança, ou um sonho profissional ou pessoal. E que a chave de trabalhar com esses sonhos está no subconsciente. E esse trabalho que eu comecei desde 2001 a trabalhar com o subconsciente, no início sem saber muito bem porquê, nem como, mas agora percebo em retrospectiva que era isso que eu estava a fazer,
que me abriu tantas portas, tantas portas, tantas portas, e que hoje em dia ainda me abre, que eu fico incrivelmente surpreendido, tão positivamente impactado, e que me tem aberto portas, inclusive a nível profissional, que eu tenho sonhado com trabalhar com X pessoa ou Y pessoa, e eu contacto essas pessoas e as pessoas me abrem as suas portas para o seu trabalho, ou para fazer parcerias, ou para serem meus clientes, inclusive. Então, eu quero frisar realmente que você olhe para os seus sonhos. Não é por acaso que nós temos, se você viver durante 90 anos, 11 anos da sua vida são feitas a sonhar, porque nós sonhamos pelo menos umas 3 horas por dia, mesmo que você não se lembre, não é? Mesmo que você diga que não sonha, nós todos sonhamos, só não temos essa capacidade muitas vezes de memória do sonho, e resgatar não só as memórias do sonho perdidas, as comunicações do subconsciente, principalmente daquele lado sombra que nós temos guardado, bem guardadinho dentro do nosso ser, e que, quando resgatados, nós tornamos mais conscientes de quem somos. Nós começamos a perceber melhor as nossas emoções, o nosso estado mental, os nossos pensamentos, conseguimos distinguir o que é verdade ou não dentro da nossa cabeça, que é um exercício que eu tenho feito e que tem aberto portas incríveis, que é você ter um pensamento e você perguntar-se, mas de onde é que vem esse pensamento? Esse pensamento é mesmo meu? E mesmo que seja meu, faz sentido? Quantas vezes é que eu me pego pensando e dizendo para mim próprio coisas que não fazem o mínimo sentido? E o que é que acontece? Eu não alimento esses pensamentos, eu descarto. Eu digo, vocês não têm lugar aqui, vocês surgiram num espaço que nem é meu, porque nós estamos conectados com um todo, não é? Então, estamos conectados com essa energia não só do subconsciente individual, mas também do subconsciente coletivo. Então, resgatar essas mensagens honra a comunicação do nosso subconsciente que vem todas as noites através dos sonhos. E é essa comunicação que eu quero que você resgate também. Quero que você preste atenção. Quero que você esteja acordado durante o dia, com entusiasmo para fazer a sua vida, com entusiasmo para trabalhar, e que esteja entusiasmado para ir dormir, para que você sonhe, para que você consiga fazer e honrar essa comunicação que vem todas as noites do subconsciente e que você pode aprender um monte, para você saber melhor quem é e saber que passos dar, não só no futuro, mas também no momento presente. Você saber como engajar-se mais na vida e saber como tirar partido dessa comunicação que vem todas as noites do seu consciente. Então, esse é o meu voto de você realmente conseguir fazer essa ponte entre o consciente e o subconsciente, entre o sonho acordado e o sonho a dormir, para que você se torne cada vez mais o uno, que é realmente o significado do Wahido, no meu nome espiritual. É a unidade, quer dizer, da one, da unidade. Então, vamos e caminhemos juntos, porque é este trabalho que eu quero fazer junto com você, quero formar uma egrégora, quero fazer parte de várias egrégoras, que já estou, eu trabalho com várias egrégoras e sinto-me tão preenchido. E eu quero que esse preenchimento chegue a você também. Muito obrigado e até já.